Conheça a história fascinante de Urias, um homem íntegro e corajoso que serviu fielmente ao rei Davi. Nos labirintos da antiga Jerusalém, uma trama de traição, desejo e tragédia se desenrola. Urias, o hitita, originário de uma antiga civilização chamada Eteus, que existiu no que é hoje a região da Turquia, um dos 30 homens poderosos que serviam ao rei Davi, tornou-se uma figura central nessa história, onde um rei poderoso cobiçou sua esposa e orquestrou sua morte. Mas há muito mais por trás desse estrangeiro leal e valente. Descubra como Urias, contra todas as adversidades, manteve sua integridade e se tornou um exemplo atemporal de honra e devoção. Prepare-se para adentrar um mundo repleto de reviravoltas e lições surpreendentes. Esta é a história de Urias, um homem cuja coragem e lealdade desafiam o próprio destino, onde se destaca na Bíblia como um exemplo de integridade e lealdade, mesmo em face da injustiça e traição. Sua história nos oferece uma lição valiosa sobre os temas de honra, justiça e a complexidade da natureza humana. Bem-vindo à história de Urias, que nos desafia a refletir sobre nossas próprias decisões e considerar como podemos agir de forma justa, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Tudo começou quando o exército de Davi partiu para lutar contra os amonitas. Urias foi com eles, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Enquanto caminhava em seu telhado uma noite, ele viu uma bela mulher tomando banho. Essa mulher era a esposa de Urias, Batseba. Ela estava tomando um banho purificador, conforme os escritos da lei de Moisés. Claramente, ela não tinha a intenção de seduzir o rei, mas Davi enviou mensageiros para perguntar por ela. Apesar do fato de que os mensageiros lhe disseram que ela era esposa de Urias, um homem que Davi sem dúvida conhecia pessoalmente por causa da sua posição como um dos seus 30 melhores guerreiros, Davi trouxe Batseba ao palácio e dormiu com ela. Com isso, o profeta Natã o repreende o comportamento do rei Davi, dizendo que Batseba era a única esposa de Urias, enquanto o rei Davi tinha muitas, tornando a ofensa de Davi ainda mais terrível. Mas Urias, em guerra, não tinha ideia do que estava acontecendo. As coisas então foram de mal a pior, quando Batseba mandou dizer a Davi que ela estava grávida. Assim sendo, Davi elaborou um plano para encobrir seu pecado e mandou chamar Urias para voltar da frente da guerra. Como desculpa, lhe perguntou como a guerra estava indo. Perguntou sobre o comandante, os soldados, mas a intenção era fazer com que Urias deitasse com sua mulher. Mas o plano de Davi falhou. Urias não foi para casa e dormiu na entrada do palácio com os servos de Davi, pois Urias era um homem de caráter e a preocupação dele no momento era a arca. Israel e Judá estavam em tendas e o seu comandante Joabe e os seus homens estavam acampados em campo aberto. Como eu poderia ir para minha casa, comer e beber e fazer amor com minha esposa? Tão certo quanto vive, eu não farei tal coisa. Mesmo assim, Davi não desistiu, tentando o embebedar para que ele fosse dormir com sua esposa. Mesmo assim, Urias continuou com seus servos. Foi aí que Davi resolveu enviar Urias de volta à batalha e enviou uma mensagem ao comandante, um chefe do exército, Joabe, amigo de Urias, dizendo: coloque Urias na frente, onde a luta é mais feroz. Então, retire-se dele
para que ele seja ferido e morra. Joabe fez como Davi disse. Ele colocou Urias em um lugar onde ele sabia que os defensores inimigos mais fortes estavam, enviando-o para atacar a muralha da cidade sitiada. Lá, ele foi morto, provavelmente por missivas disparadas do muro. A história de Urias nos confronta com questões relacionadas à integridade, lealdade, tentação e consequência de nossas ações. Podemos refletir sobre a coragem e a retidão de Urias, que permaneceu fiel ao seu dever, mesmo quando confrontado com a traição do rei Davi. Além disso, a história também nos alerta sobre os perigos da cobiça, da manipulação e das consequências inevitáveis de nossas escolhas. Davi, embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus em muitos aspectos, sucumbiu à tentação e causou sofrimento não apenas a Urias, mas também a si mesmo e ao seu reino. Ao analisarmos a história de Urias, podemos aprender sobre a importância da integridade moral, da responsabilidade pelas nossas ações e das consequências que podem surgir quando seguimos caminhos desonestos ou egoístas. A história nos desafia a refletir sobre nossas próprias decisões e a considerar como podemos agir de forma justa, mesmo em circunstâncias difíceis. Em resumo, a história de Urias podemos extrair lições valiosas e compreender certos aspectos da complexidade da natureza humana, os desafios morais que enfrentamos e as implicações de nossas escolhas, nos permitindo refletir e aprender com essas experiências. Comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim, você será avisado pelo YouTube quando eu postar um novo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.